Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o João Nunes, sou estudante de Bioengenharia no Porto e estudo borboletas praticamente desde que me conheço, apesar disso não significar assim tanto tempo quanto isso. E o ano passado fui contratado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão para fazer um estudo de inventariação e monitorização das borboletas noturnas na paisagem protegida local das Pateiras do Ave. Este ano, graças ao surgir do projeto da Rede de Estações Borboletas Noturnas, em grande parte devido ao Helder, que já tiveram a oportunidade de conhecer e de ouvir, decidimos então integrar o que nós já estamos, o trabalho que já temos vindo a fazer numa estação de borboletas noturnas, nomeadamente a Estação das Pateiras, que é assim que lhe chamamos, Pateiras do Ave, de forma a haver uma troca de dados que seja proveitosa para ambas as iniciativas e que daqui a alguns anos tenhamos alguns resultados interessantes para publicar e partilhar com todos. Antes de falar da estação propriamente dita, quero só falar um pouco do que é o que é isto da paisagem protegida local e o que é as Pateiras do Ave. Por definição, uma paisagem protegida local é uma área que contém paisagens resultantes da interação harmoniosa do homem com a natureza e que evidencia grande valor não só ecológico e natural, que é provavelmente o que estamos rapidamente habituados a pensar quando pensamos numa área protegida, numa paisagem protegida, mas também o valor cultural e estético da paisagem, ou seja, não só proteger o valor natural e ecológico, mas também o património imaterial, as tradições, a gastronomia, ou seja, tudo o que caracteriza aquela paisagem, ou que caracterizava, porque se tem vindo a perder devido à descaracterização da paisagem nas últimas décadas. E é isso o papel da paisagem protegida. Aqui na imagem vemos que a paisagem coincide com a bacia hidrográfica da Ribeira de Fradelos, no mês que vem da freguesia que constitui a grande parte da paisagem protegida, a freguesia de Fradelos, juntamente com as freguesias de Vilarinho das Cambas e Ribeirão, extremóvel essa descaracterização que já referi várias vezes. Uma das frentes então das pateiras é inverter isto em algumas terrenos-alvo, que é tirar os sedimentos que foram depositados, de forma a recuperar o habitat e a proteger o habitat que ainda se manteve intacto à ação humana. E então, qual é o papel das borboletas noturnas no meio disto tudo? O papel das borboletas é que... peço desculpa, o meu cão estava aqui a chorar, tive que pegar nele, senão ele não se ia calar. O papel das borboletas no meio disto tudo é que servem como indicador para onde estamos a dirigir. Pelas características que, por exemplo, o Eduardo já referiu e os outros a seguir referiram, as borboletas são um grupo extremamente biodiverso e, para além disso, são muito fáceis de mostrar. Ou seja, têm características ótimas para fazer estudos de impacto ambiental, que é no fundo o que estamos aqui a fazer, porque nós ou a ideia inicial era, e manteve-se, que é fazer estudos de inventariação e monitorização de borboletas noturnas antes da empreitada, ou seja, antes das obras no terreno em questão, durante a empreitada e após a empreitada, ou seja, vermos como é que a regeneração do habitat e a mudança de gestão do terreno em questão, vai mudar a fauna e todo o habitat, usando como espelho as borboletas noturnas. Lá está, por as duas características que já referi, por serem muito fáceis de mostrar, basta apenas colocar umas lâmpadas, como estão a ver, nós usamos o método do lençol, o método mais tradicional, entre aspas, e utilizá-las como espelho do que está realmente a acontecer. Aqui mais umas imagens de borboletas noturnas que ainda não tinham visto hoje. E para além disso, a ideia inicial, isto foi tudo discutido antes da pandemia ainda era uma coisa que ninguém tinha bem noção do que iria vir a tornar-se, e tínhamos também uma vertente de sensibilização e educação ambiental, que também, como já foi referido aqui neste webinar, as borboletas, como são seres inofensivos, bastante atrativos e são muito diversos, ou seja, nós numa noite quentinha, facilmente num pano, temos imensos bichos, imensos padrões, imensos tamanhos, e é sempre interessante chamar, a ideia inicial era num horário específico, no meio de uma sessão de armadilhagem, também para não interferir com toda a sessão, chamar pessoas, chamar público, para poderem participar, poderem tirar dúvidas, poderem fotografar, poderem pegar nos bichos, porque nós achamos que é sempre interessante, são bichos completamente inofensivos, e é uma forma e podemos sempre utilizá-los por serem inofensivos e particularmente bonitos, podemos utilizá-los como uma ferramenta de sensibilização para outros grupos que inicialmente podem não ser tão atrativos, mas que ao fim de um certo hábito e de olhar para eles com outros olhos, na prática tudo se torna necessário proteger e toda a gente ganha essa sensibilidade que nós que trabalhamos com bichos já temos há muito tempo e que nunca os aprendemos a odiar, digamos assim.
Este ano isso não foi possível, apenas não fizemos nenhuma sessão normal, digamos, com público, apenas no Festival da Observação da Natureza Local, o Pio Pardo, que decorreu de 3 a 6 de setembro, e onde fizemos uma sessão com público. Decidimos nessa altura a pandemia já estava, não se comparava com o que está hoje, e decidimos abrir uma sessão ao público, chamar pessoas, e agora entra na parte da minha opinião, acho que correu bastante bem, toda a gente gostou, as crianças especialmente adoraram manusear os bichos, tudo com calma, cuidado, para não, acho que poucas perdas houve de borboletas no meio daquilo tudo, mas acho que foi muito interessante, foi muito produtivo. E as pessoas realmente não têm mesmo noção, e pelo menos as pessoas que nunca tiveram contacto com estes animais, não têm mesmo noção da quantidade de espécies que nós temos em Portugal, a diversidade que nós conseguimos ter em locais às vezes não tão ricos ou que nós achemos que sejam tão biodiversos, como as pateiras do Ave não é a partir do sítio mais biodiverso que existe em Portugal, não de todo. Mas mesmo assim, e mesmo em barandas e em pátios, em sítios mais ruralizados, em periferias, tal como o Héler referiu, há muita borboleta que se pode ter, e às vezes muitas delas comuns, que têm padrões incríveis. Ao fim do ano da mostragem, ainda não temos resultados por aí além, mas temos as 9 sessões de armadilhagem realizadas. Nós optámos por um plano de 9 sessões, somos uma estação do norte, a norte do Rio Douro, e optámos por que não compensava a longo prazo armadilhar nos 3 meses mais frios, que nós consideramos dezembro, janeiro e fevereiro. Iniciaremos então o ciclo de 2021 em março, no próximo mês, e então no ano passado mantivemos essas 9 sessões, conseguimos 552 registros, 1780 indivíduos, porque aqui também também há monitorização, ou seja, conseguimos contabilizar os indivíduos totais ao fim de um ano da amostragem, conseguimos a identificação de 250 espécies, e talvez um dos resultados mais interessantes, que é a identificação de uma nova espécie para o território nacional, que foi a Apomialois bistriatella, que é provavelmente a borboleta menos atrativa que está no slide, mas que de facto foi um registro interessantíssimo. Mas não foi o único, houve mais registros interessantes, por exemplo, à direita a Lobesia reliquana, a pequenita laranjinha, foi o segundo registro confirmado para Portugal. O primeiro foi feito por mim também há relativamente poucos anos, e é uma prova de que os bichos, apesar de ser um dos grupos mais bem estudados de borboletas, as borboletas são um dos grupos de insetos mais bem estudados, e de invertebrados no geral, ainda há muito para descobrir, há muito trabalho a fazer, há muita monitorização e inventariação a fazer. É preciso pessoas interessadas, vocacionadas para o fazer, e acho que é isso também um dos grandes objetivos daqui da rede de estações. Aqui para mostrar que também temos algum impacto em jornais locais e não só. Aqui o senhor que está com os pés molhados é o Vasco Flores Cruz, é o grande responsável pelas pateiras do Ave, o cabecilha disto tudo, digamos. Aqui na notícia, por causa de uma candidatura, fizemos um projeto live que vai permitir financiar muitas das frentes que as pateiras do Ave pretendem implementar no território, especialmente Fradelos. E aqui uma notícia num jornal local que referencia então a descoberta da nova espécie para o território nacional. Planos para o futuro. Pretendemos continuar a monitorização e a inventariação, a sensibilização dentro do que a pandemia permitir. Vamos ver como é que isto se desenvolve. Esperemos que para melhor. Cumprir o objetivo de verificar como é que a biodiversidade local local e concentrado no terreno-alvo se vai alterar de acordo com o decorrer da empreitada, ou seja, se vai diminuir, se vai aumentar, e mesmo que diminua, se vai mudar o número de espécies, o número não, as espécies específicas, ou seja, se as espécies mais banais, digamos, ou mais dispersas pelo todo o território vão diminuir e vai aumentar o número de espécies específicas de zonas úmidas. Como é que estes números vão variar? Ainda estamos um bocado às cegas, não sabemos o que é que os resultados vão transmitir, e é isso que nós queremos ver daqui a alguns anos. E esses dados, juntamente com todos os resultados e conclusões, serão publicados, pelo menos essa é a ideia, são publicados em revistas científicas, juntamente com os resultados de novas espécies, por exemplo, e outros dados que achemos pertinentes. E atingir o marco das 500 espécies, que foi um número que eu prometi ao Vasco, e este ano ainda não conseguimos metade.
não é muito mau, mas em breve esperemos atingir, é completamente concretizável, é uma área boa, é possível chegar às 500 espécies. E também eu deixei este número aqui porque, de facto, em grande parte dos jardins, de certeza que das pessoas que querem montar que pensam em montar estações, o valor a que conseguem chegar de espécies não será muito diferente das 500. Em 2.500 espécies que nós temos em Portugal, chegar a 500 não é provavelmente difícil. E por isso, quem começar agora uma rede de estações, se for persistente, certamente conseguirá atingir valores que não estava nada à espera e diversidade, mesmo no seu jardim, uma diversidade que que não imaginava de todo. E isso é também uma das campanhas e um dos objetivos das redes de estações é sensibilizar para estes bichos. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e se tiverem dúvidas, depois eu acho que o Helder entretanto querá dizer mais alguma coisa e falaremos já de seguida.